Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Python. Vamos ver agora, né, um dos tópicos bem importantes aqui em programação funcional, que basicamente são os generators, ou geradores, né? O que são generators, né? O que são geradores? Bem, a princípio, né, de forma bastante teórica, né, a gente pode definir, né, que os generators são iterators, ou seja, são iteradores, ou seja, todo generator é um iterator, mas nem todo iterator é um generator. Os generators podem então ser criados basicamente por dois tipos, com funções geradoras, e aí elas vão utilizar, ao invés de return, a gente vai utilizar o wild, e os geradores também podem ser criados por expressões geradoras. Nós vamos ver as duas, mas com calma, né? Então, a princípio, né, se a gente pudesse fazer uma comparação entre as funções normais, tradicionais, e as funções geradoras, né, teríamos isso. Ó. As funções normais, tradicionais, elas utilizam return. As funções geradoras vão utilizar o yield. As funções, elas sempre, né, vão retornar uma vez. Né? Ou seja, a gente só tem lá um return. A gente pode até ter mais de um return, mas sempre um deles vai ser executado, e apenas um. Uma vez que ele foi executado, né, acabou. Saiu fora da função, né, ou seja, ela parou de ser executada. Já nas funções geradoras, não, eu posso utilizar múltiplos yields. Né? E quando a função é executada, né, as funções tradicionais, sempre vão retornar um valor, mesmo que ela não tenha nenhum valor de retorno, seja void, né, por exemplo, none. Já as funções geradoras, né, sempre retorna um gerador, né, um generator, sempre. Tá? Então, vamos ver isso aqui um pouco mais na prática. Né? Vamos pegar aqui, ó. Então, esse daqui é um exemplo de uma função geradora. Tá? O que nós estamos vendo aqui? Então, a primeira coisa, né, antes de a gente apresentar aquilo lá, olha só, eu tenho a mesma forma de definição, só que aqui, olha só, ao invés do return, eu tenho o yield. Então, o yield aqui efetivamente retorna. E ele retorna, né, da seguinte forma, ele vai retornar e ele ele retorna o valor e fica, né, aguardando, ouvindo, né, um comando next. Se eventualmente esse comando next vier, ou seja, for executado, o que ele faz? Ele continua a execução. A gente ainda não está no while ali, ó. Então ele retorna um número e ele basicamente fica aguardando. Houve, né, a execução de um novo next, então ele volta, faz novamente, retorna mais um valor e para ali aguardando. E assim sucessivamente até finalizar. Então, quando o next é executado, ele vai continuando, né, o loop. Então, basicamente aqui, ele gera aqui um generator, né? Ou seja, algo que vai retornar um valor, né, um iterator, e basicamente aguarda um next. Tá bom? Então, vamos ver como que isso poderia ser testado aqui. Né? Vamos abrir o PyCharm. Estamos na aula 124, né? Muito bem. Então aqui, vamos definir aqui, ó, def, um computador que vai receber um valor máximo. E aqui dentro, né, um C, um cont, alguma coisa aqui, né? Cont vai receber o valor 1, por exemplo, né? Para iniciar. Então, enquanto o cont for menor ou igual ao max, o que eu faço? Aqui sim, ó, yield retorna então o cont. Yield cont. E aí eu retorno e fico aguardando. Quando eu retornar, eu faço cont mais igual a 1 e volto ali para o while. Ok? Muito bem. Como que eu faço para testar isso? Por exemplo, eu faço gen, receber aqui, contador de, por exemplo, o valor 10. Ok? E aqui, ó, eu posso fazer aqui a impressão, por exemplo, do tipo, ó, type gen. Vamos ver o tipo de dado de gen e vamos também imprimir gen. Vamos ver o que nos dá essas duas informações. Vamos executar. E tá aqui, ó. Então, o tipo de gen é da classe generator, tá vendo? Eu falei para vocês que quando a gente utiliza o yield, a gente está utilizando uma função geradora, ou generator function, e aí, basicamente, ela nos dá, então, uma classe generator aqui, ok? E esse generator está lá numa determinada posição, ok? E aqui, né, se eu fizer aqui, né, um print next gen aqui, o que vai acontecer? Vamos ver. Executar, e ele me apresenta o valor 1, né? E cada vez que eu fizer aqui, ó, print next gen, ele vai me apresentar um próximo valor. Então ele vai então soltando valor a valor até chegar no décimo. Ctrl C e vamos aqui um enter e aqui um enter.
Será que eu já cheguei? Cheguei no 8, falta 2 ainda. Cheguei no 10º, né? O que vai acontecer agora se eu consumir novamente? Vamos fazer aqui novamente, ó, um print, next, gen. Ctrl S e vamos executar. E tá aqui, ó, ele acabou de dar um stop iteration, né? Ou seja, um generator é um iterator, né? Então, basicamente, nós consumimos mais do que efetivamente nós tínhamos lá. Então, ele levantou aqui a exceção, né? A stop iteration, a exceção de stop iteration. Ok, pessoal? Então, vamos melhorar um pouquinho mais aqui. Eu posso, obviamente, né, transformar isso para uma lista e aí consumir toda a lista, né? Não tem problema nenhum, porque é um iterator, né? Então, ali... Vamos voltar lá. Então, aqui no caso, né, eu posso, basicamente, ao invés de receber isso, eu posso já fazer o que? A conversão disso para uma lista, né? E aí, o que vai acontecer? Vamos imprimir aqui, print, gen. Então, eu vou ter já todos os valores, né? Mas, via de regra, né, quando eu faço isso, eu estou, não estou, né, utilizando o potencial do generator, né, que é ir dando o valor, né, ou melhor, o iterator, né, um por vez. Né? Então, o gerador, ele tem essas características. E só para a gente finalizar aqui ainda com funções geradoras, eu falei para vocês que nós podemos ter mais de um yield, né? Então, vamos criar aqui uma função, vamos lá para a apresentação, obviamente, né, uma outra função geradora, né? Só que dessa vez ela vai gerar as notas musicais. Então aqui, a cada execução, né, a cada consumo, ela vai me dando uma nota musical. Vamos ver como isso funciona? Então, na função aqui, def, aqui notas musicais, não vou receber parâmetro algum. E aqui, basicamente, ele vai fazer o quê? Um yield. E aqui eu vou retornar quem? Por exemplo, na primeira posição, o Dó. Na segunda, vamos copiar, né? Fica mais fácil. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. A gente só atualiza. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Muito bem. Dó. Aqui o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá. E o Si. Tá aí. E aqui, basicamente, vamos fazer aqui um consumo, né? Então aqui, vamos falar que gen recebe notas musicais. E aqui, basicamente, vamos fazer um for notas em gen print n, né? Nota. A gente pode pôr nota aqui, para ficar melhor, né? Nota, e vamos imprimir a nota. Vamos salvar, vamos executar. E tá aí, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A cada vez que ele passa aqui, eu consumo. Só pra gente entender aqui, olha só, se eu imprimir, né, next, gen, o que vai sair aqui? A primeira nota musical, que é a Dó. Se eu novamente consumir aqui, next, gen, ele vai sair, então, a segunda nota musical. E assim sucessivamente. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né? Continuamos ainda com geradores, generators, na próxima aula. Vejo vocês. Tchau!